Bom dia para você, Riva. Bom dia a você também, ouvinte da Gospel FM, onde quer que você esteja nos ouvindo nesta manhã, e não é por acaso que você está ouvindo. Graças a Deus estamos chegando para mais um momento de reflexão, sempre uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Você já sorriu hoje? Ainda não? Então começa agora, porque Jesus te ama. E Ele te ama muito, de uma maneira toda especial. Quem não gosta de ser elogiado, elogiada, não é verdade? É muito melhor ser elogiado, elogiada, do que alguém falar mal de você, dizendo que não foi legal o que você fez, não é verdade? Mas muito cuidado. Hoje o Senhor alertou meu coração, e creio que é alertar também o seu coração, porque essa coisa de elogio pode fazer com que a gente se ache, né? Como é falado por aí. Tá se achando. E tudo isso pode levar ao orgulho. E Deus me mostrou isso quando eu lia o livro de Lucas, e um acontecimento que me chamou a atenção e me mostrou como o orgulho se manifesta e quais as consequências desse orgulho. Ouça, Lucas capítulo 14, versos 7 a 11 diz: Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou, e também a ele, e te diga: dá lugar a este. Então irás, envergonhado, ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Repito, Lucas capítulo 14, versos 7 a 11. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Jesus estava numa festa de casamento, e ele notou que as pessoas queriam sempre os melhores lugares. O Senhor nota quando somos orgulhosos. O orgulho é uma coisa que nós, como filhos de Deus, não gostamos de expor publicamente, pois sabemos que é constrangedor quando é notado. O orgulho começa no coração. O orgulho é algo sorrateiro que entra devagarinho em nosso coração, mudando a nossa motivação e mudando a base do nosso querer e do nosso agir. Em geral, não usamos de violência para chegar mais à frente. Tudo começa muito sutilmente. Nos insinuamos com cuidado. Fazemos um jogo duplo com os outros, colocando o olho nos melhores lugares. Sabe, eu não creio que as pessoas da nossa história foram derrubando cadeiras e mesas para chegarem à frente e alcançarem os melhores lugares. Não. Provavelmente, eles foram cuidadosos e educados, mas agiram com um alvo em vista, que era o de ocupar o lugar de honra. Mas Jesus notou. Pense nisso. O primeiro que descobre orgulho em nossa vida é o Senhor. E sua reação não se fará esperar. Ele olha diretamente para dentro do coração e fala: a soberba do teu coração te enganou. A gente podia dizer aqui que o que aconteceu nesse casamento é uma bagatela, da qual nem vale a pena falar. Tentar conseguir o melhor lugar em uma mesa não é muito bonito, mas também não é tão trágico assim. Certamente existe orgulho pior. Mas o fato de Jesus ter notado o acontecido e de ter comentado a respeito mostra claramente como o orgulho é terrível aos olhos de Deus. Por quê?
Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8, a gente encontra um padrão para a nossa mentalidade e para nossas intenções. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A humilhação de Jesus consistiu em não exigir o que era direito dele. Ao invés de insistir em sua semelhança com Deus, Jesus humilhou-se em si mesmo. Ele, diante de cuja palavra o universo se abala, ele que é adorado e exaltado por todos os anjos criados, ele que não é criatura, mas o próprio Criador, se humilhou, sim, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Essa mentalidade que Jesus possuía é esperada de nós também. E quem não tem essa mentalidade não vive com a cruz e com o crucificado, mas é contrário à cruz de Cristo. Uma pessoa assim, no fundo, é inimiga da cruz de Cristo por continuar sendo orgulhosa. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Romanos capítulo 11, verso 36. Para realizar os seus propósitos e levar a sua palavra a todo mundo, Deus escolheu o homem. Eu pergunto a você, mas seja sincero, sincera. Se você fosse Deus, você confiaria essa missão de falar da palavra de Deus, do plano de salvação a todo mundo, a um ser humano? Se fosse você, Deus, você confiaria essa missão a alguém? É claro que não. Você teria feito isso sozinho. Por que mexer com a humanidade? Para que mexer com uma raça que só causa problemas e confusão? E, no entanto, apesar de tudo isso, Deus nos escolheu para realizar a sua obra. Oh, aleluia! Quando Deus abriu o Mar Vermelho para o povo de Israel fugir do faraó do Egito, ele não precisava da ajuda de Moisés. Não precisava que ele segurasse o seu cajado. Deus estava fazendo o trabalho, mas ordenou a Moisés que estendesse aquele objeto sobre as águas para que elas se abrissem. Deus não precisava que Elias orasse para enviar fogo do céu. Da mesma forma que não precisava da arca de Noé para salvar a família daquele homem e os animais. Mesmo assim, o Senhor operou por meio dessas pessoas para cumprir os seus propósitos. Sabe, Deus não precisa de você para fazer a obra dele, mas mesmo assim, ele te escolheu. Ele poderia muito bem colocar a palavra dele no coração dos seus amigos ou da sua família, mas ele quer que você faça isso. Ele poderia mover um dedo e expulsar todo o espírito maligno da terra, mas ele espera que você faça isso usando a autoridade dada pelo nome de Jesus. Então, se dispõe a ser um instrumento nas mãos de Deus. E sabe, outra coisa muito importante, se Deus não precisa de você para fazer o que Ele quer, então você não tem motivos para se gloriar quando Ele fizer algo maravilhoso através da sua vida. Não olhe para você, porque a capacidade vem dele. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Nunca se esqueça, você é só um instrumento. Deus é quem faz. Deus te abençoe, em nome de Jesus.